Presta bastante atenção nesse vídeo do deputado Carlos Jordi, num discurso onde ele comenta, onde ele se pronuncia sobre o pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado Carlos Jordi, ao se pronunciar sobre esses pedidos de extradição, chamou de manicômio jurídico aquilo que nós estamos vivendo no Brasil nos dias de hoje. Assista comigo, deixa a sua opinião nos comentários e, é claro, se você concordar com as opiniões expressas nesse vídeo, compartilhe o máximo que você puder para que a gente possa mostrar a todo o Brasil e até mesmo ao mundo o que vem acontecendo no nosso país. Assista comigo. Há tempos que o Supremo Tribunal Federal vem se excedendo, vem cometendo abusos de autoridade e arbitrariedades, mas o que aconteceu nos últimos 7 dias é sintomático e demonstrou claramente a ditadura que nós vivemos no Brasil, o manicômio jurídico que nós estamos vivendo. No dia 15 de abril, terça passada, a Justiça da Espanha negou a extradição de Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista que está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes por ter feito críticas ao STF. Ato contínuo, no mesmo dia, por birra, ministro Alexandre de Moraes negou a extradição de um traficante para a Justiça da Espanha, alegando violação ao princípio da reciprocidade. Eu gostaria de saber quais são as equiparações de condutas entre um traficante e alguém que fez críticas ao STF. Aí no dia 20 de abril, nesse domingo, saiu uma matéria da The Economist falando sobre os excessos que vêm sendo cometidos pelo STF e fazendo duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, um ministro que rasga a Constituição rotineiramente. Aí Barroso, presidente do STF, deu chilique e fez uma defesa enfática à atuação do STF, dizendo que o STF atua de forma ativa, como se o STF pudesse atuar de forma ativa, violando inclusive o princípio do juiz natural e o princípio em que o juiz ele deve agir por provocação, violando o princípio da inércia do judiciário. E fez uma defesa de Alexandre de Moraes, em que ele disse que o ministro defende, atua com empenho e coragem, com apoio de todo o tribunal e não individualmente. E aí vejam só, ontem, dia 21 de abril, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Felipe Martins, caso ele seja filmado no seu julgamento ou nos arredores de Brasília, ele pode ser preso. Isso não é ele, não seria ele fazendo um vídeo, mas se ele for filmado por terceiros, ele pode ser preso. E hoje, inclusive, o próprio STF coletou os celulares de jornalistas e de todos que estavam presentes no julgamento no STF contra Felipe Martins, que está sendo julgado por ele ter ido para os Estados Unidos quando nunca foi. Um julgamento de um tribunal de exceção fazendo uma covardia contra uma pessoa que nunca saiu do país. Isso é inacreditável o que nós estamos vivendo. É um manicômio jurídico, um hospício, e que inclusive nesse hospício tem 2 pessoas que precisam de tratamento. Barroso, porque é um narcisista patológico, e o ministro Alexandre de Moraes por sadismo. Eles precisam ser internados. Isso me lembra muito, sabe o quê? Aquela fábula, aquele conto da roupa nova do imperador ou a roupa nova do rei, em que todos aplaudiam as vestes invisíveis do rei, vestes que ninguém podia ver, mas diziam que os incompetentes e os burros eram os que não poderiam ver. Então todos ficavam aplaudindo as vestes invisíveis do rei, até o momento em que um menino aponta e fala para ele: ué, o rei está nu, o imperador está nu. E aí ele é desmascarado, a farsa cai por si só. E aí o rei, pomposo, continua desfilando, continua arrogante, ciente da sua situação, mas arrogante demais para recuar e admitir que estava errado. E é o que nós estamos vivendo no país. Nós estamos vendo um Supremo Tribunal Federal que age ao arrepio da lei, que age com abuso de autoridade, e o Senado Federal finge que está tudo bem, finge que eles estão com as vestes da democracia,
quando na verdade o que nós estamos vivendo é a pura ditadura. Poucos tinham coragem de apontar, mas hoje o mundo inteiro está vendo como na verdade o Brasil vive a ditadura do judiciário. Obrigado. Bom, como nós sabemos, Lula foi acusado de comandar um dos maiores escândalos de corrupção do mundo e, de repente, ele não concordou com a decisão do Sérgio Moro na primeira instância, recorreu ao TRF4 na segunda instância. Não concordou com as condenações do TRF4 na segunda instância, recorreu ao STJ na terceira instância. Não concordou com as decisões do STJ, recorreu ao STF. A pergunta que eu deixo para você me responder aí nos comentários é: das pessoas que estão sendo julgadas no STF, desde o mais simples, desde o mais humilde, até o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se eles não concordarem com as decisões proferidas pela primeira turma do STF, eles vão recorrer a quem? A quem recorrer? Quais recursos você vai impetrar? Como você ter esperanças de uma possível decisão ser modificada se você já está sendo julgado, se você já estaria sendo condenado na última instância recursal do país? Fica para reflexão e, se você concordar com as opiniões expressas nesse vídeo, compartilhe o máximo que você puder. Eu sou Wellerson Oliveira e, como eu sempre digo, seguimos juntos.